né? Não sofreu tanto, eu acho que é isso. Foi mais rápida a reposição. Depois o São Paulo veio o sofreu Everton. durante muito tempo, né? Foi. Até O Praz conseguir. foi um negócio Hoje, talvez... certeiro, que o jogador do Vasco vem pro Palmeiras e faz história lá também. Exatamente. Com gol de Copa do Brasil, né? Gol na decisão por pênalti. Decisão Pegou por o pênalti, pegou e fez o gol. E ficou no clube nos momentos mais difíceis, assim, com Isso é respeito verdade. pela camisa, cara. Isso é verdade. A coisa é muito especial. E não cara. são só os títulos conquistados, É isso, é como a postura. sua importância nos títulos conquistados. É isso. Porque não é que ele não, ele foi determinante nos grandes títulos, todos os muitos títulos que ele conquistou pelo Corinthians. Pegando carona nessa história dos clássicos e o que vale, o que não vale. Aliás, nós tivemos um final de semana de clássicos. O Vitória venceu o Bahia, né? Tivemos no sábado lá em Fortaleza também. Tivemos no Rio de Janeiro. Tivemos Atletiba, tivemos no Rio de Janeiro. 4 para o Vasco, 2 para o Botafogo. O Vasco, que surge na temporada, pelo que foi a passada, como o patinho feio dos 4, o Fluminense foi campeão da América. O Flamengo é o Flamengo com todo investimento. O Botafogo, claro, sofreu o que sofreu no segundo turno, mas foi um time que esteve prestes a comemorar um título brasileiro. Fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. E o Vasco que se salva na rodada final. Se você olhar para os clássicos agora do Campeonato Estadual, o Vasco tem 2 empates 0-0, 2 iguais. e a vitória de ontem. E um dos empates era para ter vencido o jogo Exato. contra o Fluminense. O outro se livrou arbitragem, porque teve um pênalti desperdiçado pelo Flamengo no fim. Isso, Sim. mas também Mas- jogou, em alguns Bem- momentos, jogou até melhor. Melhor, Então, assim, Eu sei que é o mais Vasco curioso jogou para bem. mim, e isso me diz muito mais sobre o momento do Botafogo, que vai começar a jogar a classificação para a Libertadores. Quarta ao vivo aqui, hein, contra o Aurora. Espero Fernando contra o Aurora- Praz tá nessa comigo. Fernando Praz. Espero contra o Aurora E o Rogério consiga Volpi. desempenhar. Porque assim, o Botafogo fez para mim um mercado Baita trio. muito bom. Muito bom. O elenco do Botafogo não pode ser comparado em qualidade com o elenco do Vasco. Não são comparáveis. O Botafogo tem um elenco muito melhor. Mas o resultado, o placar surpreende. A vitória do Vasco não. Porque você via o que o Botafogo jogava, você via como o Vasco jogava. E é possível. E aí entra uma outra questão que para mim é a parte anímica, que ela está muito distante de um time de outro. O Vascaíno, mesmo tendo um elenco com limites, são um jogador de lado de campo, né? Com todos os problemas, Fechou o volante hoje, né? O Sforza. Sim. Tem tudo para ser uma bela contratação. ele está confiante. Porque o técnico tomou o controle da situação, faz um trabalho elogiável, né? E ele tem o elenco nas mãos dentro daquilo que a instituição, ainda bem confusa, permite. Porque o Vasco fora de campo ainda é uma instituição confusa. A SAF do Vasco é a SAF mais confusa de todas. O Pedrinho chegou agora. O Botafogo, ele tem pouca voz. Nas decisões de futebol são 7 cadeiras, 5 da SAF, 2 do Vasco. Né? O Pedrinho está numa delas. No Botafogo, apesar de um senhor mercado de transferências, de ter reforçado o elenco com jogadores bem interessantes, o time é um time letárgico. O Botafogo é um time letárgico. O Botafogo é um time que parece que compete pouco. E eu não sei até que ponto, e aí eu vi na declaração do técnico, que o técnico teria dito que o ano passado está pesando, que alguns jogadores pediram para ficar fora. Aí depois eu vi ele Negou, desmentindo né? isso daí. Então eu não sei o que é, o que não é. Como O que diz eu, o Zupac, ele desmentiu a si próprio. o que eu sei, Jean, é que E jogou na imprensa. o trabalho coletivo do Botafogo, e quando a gente fala também da personalidade que esse coletivo forma, porque os coletivos formam personalidades fracas ou não, ele continua ruim. Eu não posso exigir do Thiago, nesse momento, que o time esteja pronto. Mas o elenco que o Botafogo montou é para muito mais futebol do que isso. E o do Vasco, até o momento, o Vasco precisa contratar. Não é para muito mais do que isso. Então, Não mas é muito mais do que isso. a questão Isso é a diferença do clássico. mas agora é importante que isso seja ressaltado, porque eu acho que é uma grande notícia para o Vasco as atuações que ele teve nos clássicos contra os seus rivais, jogando com os seus principais jogadores, né? Então, assim, não estamos falando de... Até ontem havia essa expectativa, essa possibilidade que se imaginou que o Botafogo poupasse suas principais peças pensando na Libertadores. Não foi o que aconteceu e, mesmo assim, o Vasco foi, para mim, pelo segundo tempo, muito merecedor do resultado que Merecedor. teve. Porque no primeiro tempo eu não achei que o Botafogo tenha ido mal. Sim. Pelo contrário, acho que o Botafogo fez um bom primeiro tempo, jogou bem. E aí talvez fique sempre essa pergunta em relação ao Botafogo, que é o quanto um gol tem a capacidade de mudar tudo. A gente fala muito da questão psicológica do Botafogo, óbvio,
por causa de tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. O quanto o gol do Piton pode ter influenciado ou não na postura que o Botafogo teve ou não teve no segundo tempo, a gente não vai saber, mas é uma possibilidade aceitável por tudo que a gente tem visto desse Botafogo. Então, para o Botafogo se coloca muito a questão psicológica, porque, como o Birner falou, o elenco hoje é um elenco muito bom, com possibilidade de troca e tudo mais. O Vasco, eu acho que assim, é uma grande notícia as atuações nos clássicos, porque é um time titular que o Vasco pode ter, e um time titular já desfalcado, a gente lembra, né, dos jogadores que o Vasco perdeu e que são jogadores importantes no time titular, o Paí comendo a bola. Então, assim, é uma grande notícia para o Vasco saber que tem um time titular assim, capaz de jogar os jogos que jogou. Porém, é uma temporada que a gente sabe que, enfim, exige demais. Então, o elenco, eu estou plenamente de acordo, o elenco precisa de reforços. O Vasco também não pode se basear apenas nesses 3 clássicos para dizer, opa, tudo bem, estamos em igualdades de condições, nem digo com o Flamengo, que é uma outra realidade e tudo mais, mas estamos em igualdade de condição com o Fluminense, com o Botafogo, com os demais candidatos a título. Não, e eu estou falando isso só porque o Vasco, teoricamente, tem condições de montar um elenco mais forte. Precisa. Se tivesse falando de um time do Vasco antes da SAF, do time quebrado, sem as promessas feitas pelos próprios dirigentes da SAF, né? Eu nem falaria tudo isso, porque eu acho que ficar exigindo contratação de quem não pode contratar é roubada. Aí a gente se contradiz, no fim das contas. Exatamente. Né? Mas o Vasco pode. E o Vasco, na minha opinião, deve contratar para ficar mais forte. E eles estão, assim, em momentos opostos, né? Porque o que tem no Vasco hoje não tem no Botafogo. Tem no Botafogo, não tem no Vasco. O Vasco tem o que hoje? Se falta um grupo maior em quantidade e qualidade, ele pelo menos tem uma capacidade, assim, emocionalmente falando, esse estado geral da equipe é de competir com os grandes. É isso que o campeonato mostra. Empatou com o Flamengo, empatou com o Fluminense e ganhou do Botafogo. Jogando bem. Jogando bem. O Botafogo veio de uma campanha até o primeiro turno brilhante no ano passado, mas nesse momento, emocionalmente, é onde precisa trabalhar o Thiago. E perdeu os Thiago 2 Nunes. clássicos, 1-0 para o Flamengo Exato. e 4-2 Porque aqui. imaginei só uma coisa, que fosse ter esse problema num jogo decisivo, num mata-mata grande, num jogo de primeira fase de estadual. Mas ele, a ferida não fechou, que era do ano Nossa. passado. Eu até acho, assim, o jogo do Flamengo me enganou, porque o jogo do Flamengo ele toma o gol no final. Tomou o gol, acabou o jogo ali. Ele resistiu no 0-0. Havia naquele confronto uma resistência e um desempenho em campo que não era um desempenho emocionalmente ruim. O Botafogo normal, infelizmente, que mostrou pra gente ontem, é o Botafogo que não sustenta placar. Esse foi o problema do ano passado. Não, o que o Botafogo tomou de virada, Botafogo assim, Grêmio, sai na Palmeiras que foi sai a na principal, frente, sai na Santos que cedeu empate, Exatamente. Curitiba que cedeu empate. Curitiba, então, foi... E depois, aí o Testo vem dizer que teve um conluio na arbitragem, o Botafogo perdeu o título. Quer dizer, um negócio difícil de enganar alguém com essa história, porque é o seguinte, dentro de campo esvaziou, né? Até que moralmente, sim, o time estava abaladíssimo. Então, nesse momento, um time que consegue jogar bem no 0-0, o time que tem movimento, né? Você fala, puxa, o Botafogo, ele começa com vigor. Aí ele faz o gol, toma empate E não reage. não reage. É letargia. Aí ele vai tomando, pum, 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 cai na lona. Quer dizer, eu achava que contra o Flamengo, isso estava começando a se superar. Estava superando essa Foram situação. jogos bem diferentes, né, Calçado? Aí eu não tô É nem que no entrando na Flamengo ele está questão no psicológica. 0-0 e segura até o fim. Só que Ele assim- não tem tempo para sucumbir, porque o jogo termina. O jogo ele toma um empate e depois tem todo o segundo tempo. No segundo tempo, o Botafogo desapareceu. Né? Aí é o Vasco, cara, dominando as ações. Quer dizer, onde é que está esse time e onde é que o treinador tem que agir? E não é só o treinador. O Botafogo precisa de uma ajuda especializada nisso. Aquilo que os clubes brasileiros negam veementemente, que é uma vergonha que a gente seja tão atrasado em 2024 e não perceba que o rendimento de uma partida de futebol tem vários componentes, entre eles o emocional. E é esse componente que
que no Botafogo não existe. Físico, Nesse técnico, momento. coletivo e o mental. Se o mental não funciona, todos os outros... Todos os outros vão ruir. Acabou. É isso. Eu só achei que, assim, em relação... Foram 2 jogos completamente distintos contra o Flamengo e contra o Vasco, não só do aspecto emocional e dos roteiros que foram bem diferentes, mas era um Botafogo que contra o Flamengo estava claramente satisfeito com um empate, com um 0-0, e o próprio Flamengo, de alguma maneira, não digo satisfeito com o empate com 0-0, mas com um pudor talvez até maior do que devesse ter pelo que, enfim, pelo que tem à disposição do seu elenco. E esse jogo contra o Vasco foi um jogo muito legal no primeiro tempo, assim, foi um jogo com as duas equipes atacando, buscando gol. Então, assim, eu acho que a gente ressalta muito também a questão psicológica do Botafogo por motivos óbvios, né? Por tudo que aconteceu no ano passado. Mas é legal olhar um pouco também para as ideias de jogo, para qual vai ser a identidade do Botafogo. Porque eu acho que a gente ainda não sabe exatamente se o Botafogo vai ser aquele time que a gente viu no primeiro tempo contra o Vasco, ou se vai ser o time que a gente viu contra o Flamengo. Se não acontecer nada diferente em 2 meses, por aí, o time não crescer, não começar a ser mais competitivo, eu acho que o técnico... assim, eu não imagino o Ramon Dias caindo do Vasco, a não ser por uma loucura da SAF. Ah, bom, mas isso... Não imagino. Não imagino, confesso, também o Tite saindo do Flamengo, a não ser que qualquer coisa desande, não imagino que isso vá acontecer. Com o Diniz do Fluminense também não imagino. Eu acho que o Thiago é o cara que precisa se provar mais ali. É o mais instável de É o mais dos instável 4. de todos ali. Mas eu não gosto nem de dar ideia, Birner. Não, mas você não precisa da ideia, porque você está sempre envolvido em qualquer... Essa ideia é ela minha. já vem junto com a contratação de todo treinador. Ela já chega junto. O cara chega já com essa ideia ali. E quarta-feira, altitude, 2.570 metros em Cochabamba. Já atrapalha um pouco. 2.570 já inibe. Porque é o seguinte, para um time... Mas atrapalha. Não, mas a gente tá falando de um time que tem problema onde? Aqui, né? Sim. Aí você começa a botar altitude aqui dentro, amigo, vira de 2.570 vai para 4.000 metros. Porque essa curiosidade, dada a diferença técnica enorme, o que acontece se o Botafogo tomar um gol? Alguém sabe? Não, mas aí é legal, tem que saber jogar. É ida e volta. Você Exato. tem que levar... Tem Como que diz o professor buscar... Calçade, é o jogo de 180 minutos. Não, mas você tem que... Eu nunca falei isso. Você tem que levar para casa um jogo que você possa ganhar. Provavelmente, talvez, na volta, o Luiz Henrique, que é a grande contratação também que se machucou. Contusão na panturrilha, é brincadeira, né? Poderia ter sido outro jogo. Sim. Até porque é um cara que não tá com a cabeça nesse drama aí. Certeza. A cabeça dele tá em outro lugar, né? Ele não participou disso. Mas vamos ver, quarta-feira a gente mostra esse jogo aí. Agora, interessante. Assim, é curioso que, assim, até os times que tem acontecido nos chamados clássicos, que de repente podem dizer alguma coisa, nesse primeiro momento. Os times, os underdogs, aqueles que não são os favoritos, o Vitória ganhou do Bahia 3-2. Quem era o favorito? No Barradão? Ótimo. Cuidado. Quem era o Ainda favorito? mais hoje com investimento. Cuidado é a minha palavra, porque eu quero dizer. Não, assim, o Corinthians e Palmeiras. Quem era o favorito? Aconteceu o que aconteceu. Galo e Cruzeiro, na casa do Galo. Quem era o favorito? Então, mas aí eu acho que Quem venceu? aí tem uma pegadinha. Por isso que eu falava da questão, quando a gente começou falando de Corinthians e Palmeiras. O Inter que se Alguém cuide aqui- domingo que vem, porque Tá bom. ele é hoje favorito contra o Grêmio em casa, e é domingo que vem. Mas aí eu acho até que é uma... Mas isso não quer dizer, não é também desmerecer vejo o Inter- nenhum deles. Eu também vejo o Inter como favorito. Agora, alguém hoje em sã consciência, se estiver aqui nessa mesa, que você perguntar, aí pra gente ver também o peso e o valor e o significado dessas coisas. Se você perguntar, beleza, eu acho até que o Vitória o Vitória e o Bahia num campeonato por pontos corridos, quem ficaria na frente? Bahia. Bahia, óbvio, não interessa. Então, mas E Botafogo e Vasco? Corinthians e Palmeiras, quem vai ficar na frente Então, do por Campeonato isso que eu Brasileiro? Isso aumenta o valor do clássico. Aqui, agora. Não, eu sei, então, mas... Porque assim, como depois não vai ter chance, o negócio é curtir o que momento. são os da termos pessoa. valor. Então, tudo bem, é valor versus significado. Eu acho que é isso. E a gente dá, muitas vezes, nos campeonatos estaduais, um significado muito grande para os resultados. Sejam eles os resultados Mas os clássicos dos jogos, sejam, os clássicos sejam têm. os resultados Os outros- dos títulos. Eu não vou clássico esquecer do tem. Botafogo eliminado na fase É que- de grupos do Campeonato Carioca.
e o mundo querendo a demissão do Luiz Castro. Eu acho que alguns clássicos mais, outros menos, depende do momento das equipes. Eu concordo com o Calçade que pesa. Eu entendo se você falasse sobre prospecção para a temporada, porque... Mas quando eu falo de significado, eu estou falando de prospecção para a temporada. Então, mas aí eu fecho contigo, porque, por exemplo, o Vasco é um time que mostra muita raça, muita superação, exatamente o que falta no Botafogo, de superação, de lidar com dificuldades. Mas a gente imagina que os times que montaram elencos melhores, se tudo correr mais ou menos dentro do normal, eles têm uma margem de evolução muito grande. A do Vasco, se não contratar, é muito menor. E quando você for medir isso ao longo de 38 rodadas de um campeonato brasileiro, é óbvio que a desvantagem do time que está melhor agora tende a aparecer. Ainda que eu acho que o Vasco tem essa margem, tem uma margem de melhora, como todos os times, como você bem falou, mas, acima de tudo, as mudanças necessárias para que o Vasco tenha condições de competir, não digo as mesmas que o Flamengo, mas com vários outros clubes ali, não é tanta coisa assim também. Quer dizer, o Vasco precisa contratar, precisa de mais elenco, precisa de rodagem, mas assim, não é aquela coisa que a gente pode afirmar hoje, como afirmaríamos no caso de Bahia e Vitória, que um vai estar inegavelmente na frente do outro. Sim, muita diferença. Eu acho que essa é a questão, entendeu? O Bahia, inclusive, quando a gente olha para o elenco, tem que brigar por vaga na Libertadores lá em cima. Não é time para a parte de baixo da tabela. O Vitória, se sobreviver, acho que vai ter uma temporada legal. Isso não quer dizer que o Bahia vai ganhar os 2 clássicos. Não, exatamente isso. Exato. Ele vai terminar uma frase na frente. O Calçade que criou, né? Clássica E vice-versa. Também é impressionante como o Calçade cunhou eu todas queria. essas frases que Aquela frase que eu ouvi do Calçado de clássico como afinal a parte. E vocês nem lembraram do jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos, pisar na área, o jogador é fumaça. Box to box. Não, área. Essa é quando eu viajo. Aqui no Brasil ele fala outra coisa, quando ele tá fora. Uma vez o professor Calçade de disse boxe. que o jogador pisa na área, eu falei, ainda bem, porque ele não voa. Ele tá entrando lá. Essa tem uma piada boa até. Ó, nós vamos pro intervalo, mas deixa eu lembrar que essa semana promete futebol sul-americano com brasileiros em ação. O Botafogo na quarta-feira, esse jogo já citado pelo Calçade ao vivo, 9h30 contra o Aurora, começando a definir a sua passagem à terceira fase preliminar da Conmebol Libertadores. E na quinta-feira, um jogo que começa a valer taça. Serão jogos de ida e volta, LDU e Fluminense, exclusividade da ESPN e do Star Plus, às 9h30 da noite, a decisão da Recopa Sul-Americana. Semana tá começando bem, né? Nossa, mãe! Voltamos já. Vai ser de arrancar o fôlego. Deixa eu te contar a hora aqui, no intervalo. Deixa vocês querem ouvir. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. O C6 Bank sabe como é importante você se sentir seguro. Por isso tem inovações exclusivas para cuidar do que é seu. Como locais seguros, que mostra seus investimentos só nos lugares que você escolher. E tem 2 limites de transferências. Um mais alto para quando está nos locais seguros. E um menor para quando estiver fora deles. Além de diversas camadas de segurança para proteger sua conta. Com o melhor da tecnologia para você poder viver despreocupado. Você pode ter o controle total da sua energia. Assim como todo atleta precisa ter controle total do seu jogo. Numa decisão, cada elemento faz diferença no resultado final. Se a sua empresa gasta mais de R$9 mil por mês na conta de luz, entre para o mercado livre de energia com a Engie. Confie na energia da Engie para o ponto de virada do seu negócio. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Seu sangue vem dos duques e das grandes casas. Não tem isso aqui. Aqui,
somos iguais. Eu gostaria muito de ser igual a você. Lutam contra os Harkonnen há décadas. Podemos acabar com eles, juntos. Sua protegida? Eu sou Paul Atreides! Curte-te, Araki! Duna, parte 2, 29 de fevereiro, somente nos cinemas. Chegou a hora da verdade na Europa League. Agora é mata-mata. Ou eles jogam tudo que sabem, ou dão adeus ao sonho do título continental. Quinta, às 2h45 da tarde, Toulouse e Benfica. Às 5 horas, Roma e Feyenoord entram em campo. E no mesmo horário, Sporting e Young Boys. Tudo ao vivo. Assista Europa League no Star Plus. Voltou, acabou, chamando resenha da rodada que vem a seguir. O pessoal tava no aquecimento ali no restaurante perto aqui do... Beleza, hein? ESPN, tá todo mundo bem alimentado, eu vi. Importante. Fernando Praz, Amoroso, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, Fábio Luciano, André Pirral. Nível muito alto. Imagina a resenha hoje em cima dos clássicos. Nossa, vai ser bom. É a nossa próxima atração. Saúde. E paz a todos e a todas. Temos linha quarta e quinta-feira. Quarta e quinta. Quarta e quinta-feira. Quarta-feira a gente volta, então, depois da grande rodada do Botafogo e tudo mais que o futebol nos proporcionar. Vou estar de melhor. aquecendo Tchau. agora com as Libertadores, Recopa. Mano, Coisa com começa, derby. começa a acontecer. Com derby. Calma. Fala do clássico, rapaz. Segura. Acendeu a luz, tá valendo! Olá, fã do esporte, do Resenha da Rodada. Corinthians. E olha lá, Fernando Praz. Você já quer botar a vinheta no ar do Fato ou Fake, Johnny? Quer abrir assim ou não? Já pra botar o Praz na parede de cara?
Quer armar aí a vinheta, minha criança? A Amoroso bagunçou tudo. Então vamos lá, vamos fazer o preâmbulozinho aqui. Amoroso bagunçou. Amoroso é uma salada mista. Mas eu quero abrir o programa hoje sob as ordens de Márcio Amoroso com fato ou fake. Na bucha, Fernando Praz. Fato ou fake que o Everton, seu antigo companheiro de profissão, seu amigo dos tempos de Palmeiras, estava meio já desconcentrado, já pensando que os 3 pontos estavam garantidos e a vitória no derby resolvida, e por isso que ele não fez essa defesa, aparentemente para nós mortais, super simples. Não, boa noite primeiro, né, Play? Assim, eu acho que o motivo não foi esse. A questão não foi pensar que o jogo estava ganho ou não. Foi uma perda de referência. Ele perdeu a referência do gol, não conseguiu raciocinar rápido, pensou que a bola estava mais forte, tanto que ele recolhe o braço. E assim, é nítido que ele vê o erro que ele cometeu pela reação dele quando cai no chão, né? Ele cai no chão e bota as mãos na cabeça. Mas foi um erro de cálculo, de referência. Eu já vi alguns goleiros tomar gol assim. Você já tomou gol assim? Não tomei. Mas eu já vi eu já tomei gol com essa mesma dificuldade, mas não numa falta. Uma bola cruzada, estava do lado esquerdo e ela começou a rodar pro lado direito, eu fui movimentando e não deu tempo de eu olhar as referências e eu perdi a referência da pequena área. E quando eu fechei demais o canto, a trave direita. E aí o chute do lado esquerdo não foi tão no canto e eu levei gol porque eu tinha saído da diagonal certa, né? Sim. Nesse caso foi diferente, né? Porque era uma bola parada e ele fez o cálculo que a bola estaria fora. Foi um erro de avaliação. Ô Praz, uma coisa que eu percebi ali, agora que analisando bem, colocou só 3 homens na barreira. Mas tava longe. Tava longe. Pô, você tá longe, não pode tomar o gol então. Não pode. Não pode. A dúvida não é melhor colocar... Ô, abre, né? Ô, Fabula, você mandava abrir, Fabula? Então, Fabula, mas é isso. É isso que tá, às vezes a gente fala do bandeirinha também, às vezes bandeirinha. A indicação diz que se o bandeirinha tiver na dúvida é pra deixar o lance seguir, e a gente vê o bandeirinha levantando. Mas quem garante que ele tava na dúvida? Então, na cabeça do Everton, no cálculo que ele fez ali naquele meio segundo, a bola tá fora do gol. Como tem alguns cruzamentos também que o cara sai e totalmente fora do tempo, são cálculos assim que tem que ser muito precisos e assim isso é uma experiência. Com certeza agora o Everton e assim eu te falo, se ele tava na dúvida ele botava a mão, mas ele não tava na dúvida, esse que é o negócio. Provavelmente ele não tava na dúvida, ele tinha certeza que a bola tava fora, ele perdeu um pouco a referência. Mas serve de experiência. Luiz até imaginou a possibilidade de alguém ter gritado alguma coisa ali fora. Tá fora! Curitiba e não me lembro quem. Eu posso estar enganado se eu estiver falando do Piccoli, mas uma bola alçada, desviou, ela subiu, foi andando pra trás. E tu não pode... Tu fica olhando pra bola, tu perde a visão, né? E eu fui andando pra trás e o meu zagueiro disse assim, tá fora! E eu falei, vou pegar pra ligar o contra-ataque. Quando eu peguei ela, quando eu olhei assim, dentro do gol, cara. Aí eu olhei pra ele e ele levantou assim, mano, desculpa. Então assim, Prazão, você acha que aquele episódio dos pênaltis lá, que o Everton foi um pouquinho questionado sobre, né? A gente conversou sobre isso. E esse gol que ele toma num clássico como contra o Corinthians, que é um clássico que tem um peso, você acha que isso vai trazer um peso ainda maior pro Everton, assim, dentro do Palmeiras? Ou ele já ter carregado aquilo pra esse jogo? Sim. Não, acho que dos pênaltis carregar pro jogo... Acho que não. Mas essa sequência... Eu penso um burburinho. Não, eu penso porque... Quando tu atinge um nível de maturidade, assim, tu consegue filtrar algumas coisas. Óbvio que a gente é ser humano e a gente não consegue ser blindado de tudo. Mas eu acho que esse lance deixa ele chateado, deixa ele pé da vida, pode gerar alguma ansiedade. Os dos pênaltis não, porque assim, os dos pênaltis não... Cara, a torcida fala ou quer jogar essa mas ali... Mas não somatiza? Ali não tem. Não, assim, eu sempre pensei assim, eu posso assumir os meus erros, que são meus. Agora, os erros que os outros acham que são meus, eu não tenho por que assumir. Esse erro ele assumiu na hora ali, quando ele bota a mão na cabeça. Então assim, porque se tu for trazer tudo pra ti, cara, você não tem noção que é goleiro. Eu, uma vez no Vasco, fui criticado porque não pegava pênalti. Aí nós tomamos, eu peguei pra caramba no jogo, tomei um gol no último minuto. Aí, tinha que pegar, não pegou.
Então, cara, se for trazer tudo isso pra ti, tu não joga. Se o Everton fosse trazer tudo isso pra ele não tinha chegado nem no Atlético Paranaense, ele não tinha passado conheceu do Corinthians, foi pra América de Natal, né, Botafogo de Ribeirão, não teria nem passado por ali. Porque a responsabilidade de a cobrança em cima do goleiro é absurda. Numa falta dessa, você mandaria abrir dessa distância? Não, abrir não. Acho que não. Jamais? Abrir não, até porque... Pela qualidade do Garro, porque ele não é um jogador de bater forte na bola. É, assim, é um cara que tu não conhece muito, né, de ver muito... A gente também não pode desmerecer a cobrança de falta do a batida talento foi boa, dele. Mas foi um erro, cara, um erro. Eu falo assim... É engraçado nesse lance que antes da falta tem uma conversa, acho que do Pedro Henrique com o Garro, né? Eles conversam um tempo ali. E eu acho que foi o Ranieri, ele fala na entrevista que eles tinham combinado dessa bola ir pro segundo pau. Sim. E aí ele fala, pô, o Garro tem tanta personalidade que ele muda a batida da cabeça dele em um momento Esse gringo crucial. é louco. Esse gringo é louco. Quando acerta... Então pode ser que até isso também, porque assim, o jogador ele tem a sensibilidade do que tá acontecendo. Ele tá escutando a conversa, mas ele entende mais ou menos os gestos, né? Quando dá gol, chamam de personalidade, né? Quando erra... Ah, sim, claro, sim. Ele chamou pra ele essa responsabilidade. Um personagem muda a história, né? Porque nós estaríamos falando do Cássio. Se não tivesse feito o esse Everton gol. limpou a barra. O Cássio também errou. Uma falha, pra mim, é defensável aquela bola. O gol do Hendrick, pra você, Fernando Praz, é uma bola que um goleiro como o Cássio, do porte do Cássio. Pra mim não, pro Cássio, né? Hã? Pra mim não, pro Cássio é defensável. Um goleiro também dessa prateleira. Não, defensável. Que é defensável a gente sabe, mas é até facilmente defensável. A gente pode chegar a esse exagero. Interromper a trajetória dela não seria difícil. Agora, conseguir direcionar ou segurar firme já seria um nível de dificuldade maior. Mas bloquear a trajetória dela, sim. Seria uma bola relativamente... Mas você vê... Não digo fácil, mas não complicada. Na finalização do Hendrick, a bola passa no meio da perna do zagueiro do Corinthians. Ele tá encoberto, ele ainda tá na frente ainda. Ele tira o Fausto Vera com muita facilidade. Olha por trás do gol, você vai ver que ela passa no meio da perna. É uma bola que... Isso que eu ia falar, a gente olha pro Cássio, lógico que o tamanho do Cássio, ele gera essa discussão, né? Que era uma bola que ele poderia defender. Mas isso é algo que o Corinthians tem que corrigir, porque você vê, a bola ela sai uma ou duas vezes pra fora da grande área, e olha, o Félix Torres tá dentro da pequena área. Corre pra trás, em vez de correr pra frente. Então, assim, isso é algo que pra eu, né, na posição um pouco de zagueiro, é algo que tem que ser treinado, né? Se tem um abafa ali em cima dos jogadores do Palmeiras, você diminui, e o Fausto Vera foi muito facilmente driblado ali. Não, a bola passa, a bola passa embaixo da perna. Ele tá encoberto dos dois. Não, mas a bola passa embaixo da perna, mas a visão dele não tá encoberta. Porque dá pra ver o corredor. Da reação. A melhor câmera pra analisar goleiro é a câmera de trás, né? Porque a nossa visão que a gente tem nessa câmera aí é muito fácil. O moleque bate duro na bola, né, Luiz? Ele tem muita potência. O moleque na frente do gol, ele é abusado. Uma paulada, né? O moleque tem força, tem qualidade, ele tira uma facilidade pra canhota. Esse moleque vai dar trabalho no Real Madrid, viu? O gol agora a gente não sabe, né? Porque o Mbappé também tá, ao que parece, indo pra lá. Logicamente que o espaço do Hendrick, num primeiro momento, vai ser um pouco menor. Será que vai fazer aquela basezinha no Castilha? O Castilha. Já vai pra jogar, Fabula? Eu acho que já vai pra jogar. No primeiro gol do Corinthians, no gol do Yuri Alberto, vocês acharam mais falha de quem? Teve também responsabilidade do Everton, foi mais o sistema defensivo ali que também deu uma rateada. Assim, eu acho que o Praz pode falar bem melhor. Na minha opinião, a gente, né, analisando o gol que o São Paulo tomou, o Rafael, a gente questionou um pouco, né? Você decidir, tomar uma decisão antes da batida do atacante. Eu acho que o Everton passou pela mesma situação, né? Então, assim, o Praz, né? Quis adivinhar. É isso, assim, a tendência natural é uma chapada. E aí ele quis sair um pouquinho antes, aí o Yuri quebra o pé, e aí cria dificuldade, né? Eu acho que também pro Everton aquela bola, o Everton estacionado ali depois da batida, ele tinha grandes chances de pegar. O Cássio fez isso no Hendrick, só que pegou. Sim. É uma bola que o Hendrick sai na frente do Cássio, assim, sim. O Cássio adivinhou. Logo depois do gol. O Cássio adivinhou, A leitura que ele Aí, fez. mais uma vez, o gol do Hendrick, vamos mostrar na sequência todos os gols do Clássico. O segundo gol do Palmeiras,
o gol do E aí, Flávio o gol Lopes. do Henrique, toda a qualidade do Henrique, né? Mas a gente fala como defensor. Pô, a defesa do Corinthians, sabendo a qualidade do Henrique, sabendo da força que ele tem na perna esquerda, a hora que ele domina a bola, Plirra, ali já tem que ter 2 caras já quase que bloqueando esse chute com a perna esquerda, né? Flávio tem uma facilidade incrível pra fazer gol de cabeça, né? Sim. Né? Tá na fase Vai boa. muito bem, tá numa fase super boa. Ele pegou meio de ombro. 6 gols. É, pegou meio de ombro. É a fase, né, Ju? E aí, agora sim, o gol que a gente falou sobre o Everton ter tentado adivinhar o canto, mais ou menos como ocorreu com o Rafael no sábado, no empate do São Paulo com o Red Bull Bragantino, também por 2-2. Mas ali, Plê, você vê uma falha defensiva do Palmeiras, né? Porque a bola, quando chega na linha de fundo, ou o cara tem 2 opções. Ou ele vai cruzar alta, vai chuveirar na área, ou ele vai rolar pra trás. E você vê que ela passa num corredor no meio de 4 jogadores do Palmeiras. Essa é a mania do defensor brasileiro de correr pra dentro Entra do pra gol. dentro da área, pequena área. A gente que era atacante, né, Fabulante, a gente gostava dessa Adorava bolinha, isso. né? Nossa, Ir já pra trás e só combinava. chegar de frente. O zagueiro europeu não faz isso. Não, marca o homem. Sempre. Sempre. Não esquece a bola, marca o homem. Sempre. Mas a movimentação do Yuri Alberto é inteligente também, né? De atrair essa marcação pra dentro e depois recuar pra pegar esse cruzamento na diagonal ali, esse passe do Mosquito. Que entrou bem também. O Mosquito, assim, o Mosquito e o Pedro Henrique, quando entraram, eles mudaram um pouco a forma do Corinthians jogar. O Corinthians que conseguiu o resultado, que o torcedor comemora como vitória, né? Pela maneira como foi, mas que apresentou muitos problemas, Plio. Mas vamos falar bastante do desempenho do Corinthians, do mau desempenho do Corinthians, Sim. apesar do resultado heróico ali com 2 jogadores a menos. Ainda sobre o Everton, Praz, e aí a gente sempre quer saber a sensação do goleiro. O que deve ter sido pior na tarde e noite dele em Barueri? Aí já era noite mesmo. Escutar o barulhinho da bola batendo na rede, que pra vocês deve ser o pior barulho possível, o pior som possível do goleiro, pro goleiro, ou entrar no vestiário depois de olhar pra cara dos companheiros. O que é mais duro? Eu acho que olhar pra cara dos companheiros não, porque todo mundo sabe que o cara trabalha pra caramba e que trabalha honestamente. Então, assim, ninguém fez de sacanagem, não foi uma brincadeira que ele fez, não foi uma graça que ele quis fazer. Agora, eu vou falar por mim, assim, o que eu senti, assim, a gente que é goleiro trabalha muito. Trabalha, repete, exaustivamente. Essas bolas, se chutar 100, o Everton vai pegar 90, vai pegar 100. Sim. O erro que deixa o cara mais puto é o erro que tu vê que é totalmente evitável. Esse é o pior erro. Aí tu fica te remoendo por dentro. Tu fica remoendo por dentro. E assim, e é natural, e tem que se remoer mesmo. Acho que isso que faz o jogador crescer, né? O cara que aceita muito bem, muito fácil as coisas, ele acaba não conseguindo ter uma carreira longeva e de sucesso, né? Então assim, e é uma dor natural que tem que sentir, cara. Isso não tem como, cara. Não dá pra querer encostar no cara, levanta a cabeça e esquece. Não, vai sofrer, cara. Ó, Mas também esse gol não vai tirar o prestígio do Everton, mas né? vamos pra Principalmente por ele ser uma referência do Palmeiras. E outra coisa, mas ali na hora... Sim, porque um goleiro bom, um goleiro de seleção, um goleiro valorizado, que nem ele, que nem o Cássio, que nem o Fábio, que nem o Bento, eles são valorizados porque eles valem muito por quê? Não é porque eles não erram, é porque eles erram pouco. É porque eles acertam 99 e erram uma. Então assim, o Everton chegou nesse ponto, não é porque ele não erra. Eles acertam nas horas mais importantes. Não é porque ele não erra. Ele vai errar, o Cássio vai errar, tanto é que o Cássio errou também. A questão é a conta final, e a conta final do Everton é absurdamente positiva. Então assim, o erro faz parte da profissão. O Everton foi questionado por muita gente pelo fato de, ao fim do jogo, ali na área de entrevistas, ter passado vazado, não falou com ninguém, não deu nenhum tipo de declaração, depois de ter sido o responsável ali direto por ceder o empate ao rival Corinthians. Fábio Luciano, o cara tá a pé da vida, cabeça cheia. Isso, por si só, já faz ser perdoável não querer falar com a imprensa? Ou nessa hora o cara tem que falar assim, tem que dar a cara assim? Pelo tamanho do Everton, ele poderia falar, mas não é o que ele faz com frequência também, né? Então, assim, ele é um cara que, quando ele acerta e salva o Palmeiras, muitas vezes não é ele que vai lá receber os louros da vitória. E talvez nesse momento de derrota, que ele poderia dar algum tipo de explicação, eu acho que ele também não deve ser cobrado por isso, assim. Eu acho que tem jogadores que têm essa personalidade, que botam a cara, né, com relação... O Cássio faz isso O Cássio sempre. faz isso sempre. O Cássio, quando ele ganha, ele recebe melhor em campo, ele bota a cara.
Quando ele falha ou quando o time perde, não por culpa dele, ele bota a cara. Então é um perfil. O Cássio tem esse perfil. Na primeira derrota no ano contra o Ituano em Itu, o Cássio já soltou os cachorros. Acho que é mais assim. O Marcos também fazia isso bastante. O Marcos fazia isso. O Rogério fazia isso. Fazia. E jogadores de linha também fazem isso com mais frequência. Eu acho que é perfil, é como eu falei, ele não tem essa frequência em coletivas, né? Ele não, nem nos momentos de vitória e também nos de derrota. É lógico que o torcedor fica querendo uma posição, né? Fica querendo uma explicação, mas que muitas vezes ela não vem, né, Pia? Eu acho que assim, fica muito claro que ele falhou e ele sabe disso. Fica muito claro que ele não tem essa sequência de erros que para ser um goleiro cobrado no momento. Eu acho que o Everton vai, essa volta por cima, ela vai ser muito rápida. Eu acho que não tem um abalo no grupo, né? A gente já trabalhou com um problema que você olha e fala, pô, a fase não tá boa, não deixa chutar, meu. Sabe? Eu acho que o Everton não é isso ainda, né? E nem isso, ele nem vai passar por isso, pela competência e qualidade que tem. Foi um erro, ele tem certeza que na cabeça dele esse erro tá assumido. E tem um peso do clássico, né? Porque isso tem um peso muito grande pro torcedor. Mas o Everton é gigante. O Praz ia pras cabeças, né, Praz? Numa situação como a de ontem, muito provavelmente você teria dado entrevistas. Eu participei de algumas furadas, até o pessoal, o Luanzinho, o Casavia do Palmeiras. Salva a gente, Praz. Eu era o salva-vidas dele. Quando você não era o responsável. 6-2 pro Mirassol de entrevista. Esses jogos assim, chatos. Mas que nem o Fábio falou. Alguma vez você não quis e não deu entrevista? Uma vez eu me lembro que não sei se foi o Luan ou o Casaveiro, veio falar comigo, eu falei, não, hoje eu não vou. Assessores do Palmeiras. Depois de uma derrota, eu falei, hoje eu não vou, porque os outros também têm que botar a cara porque senão